Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Não Me Envergonho do Evangelho. Esse texto está dentro do Manancial, e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, só quero lembrar que não fui eu quem escrevi o texto. Só estou aqui para dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Amém? Bom, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, pedimos que nos esclareça na nossa reflexão, pedimos que possamos colocar em prática o que aprendemos. Pedimos perdão também dos nossos pecados. Amém. Bom, irmãos, então o texto foi escrito por Prisca Lessa e a recomendação é que leiamos Romanos, capítulo 1, versículos 8 ao 17. E diz assim, isso aqui é o apóstolo Paulo, né, dizendo para os irmãos de Roma que ele está querendo ir visitá-los. E diz assim, olha, antes de tudo, eu sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Bom, irmãos, então o texto chama-se Não me envergonhe do evangelho, e o versículo escolhido foi esse último. O versículo 16, que diz assim, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, Prisca Lessa diz o seguinte, que tudo está sempre mudando. De tempos em tempos surgem coisas novas, algo novo, e coisas que eram tão importantes, tão relevantes antes, logo elas se tornam obsoletas, já não servem mais, são inúteis. Então, ele conta aqui que quando fazia uma faxina lá na casa, encontrou um aparelho celular antigo. Ele deve ter usado aquilo há uns 10 anos. Na época, era um aparelho muito bom, mas depois ele foi superado por outro modelo, mais ágil, eficiente, e aquele que ele encontrou na faxina se tornou uma coisa inútil, né? Já ultrapassado. Então, o texto diz que tudo está em constante mudança, exceto a palavra de Deus. E a gente vê mesmo, né, irmãos? Tudo passa muito rápido. São lançados modelos em seguida de celular, geladeira, liquidificador, televisão. Uma hora é a 4K, depois é 8K e... Nossa, uma coisa mais nova que a outra em termos de instrumentos musicais, livro, uma hora é livro de papel, depois passa a ser livro digital. São muitas inovações. Mas comparando com tudo isso, a palavra de Deus é sempre atual e nunca muda. Então, essa carta aqui, da qual consta a leitura que fizemos de Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo entre 55 e 58 depois de Cristo. E naquela época, o evangelho era o poder de Deus para a salvação
daquelas pessoas daquela época. E agora já se passaram 2020 anos e continua sendo a mesma coisa. O Evangelho continua sendo poder para que a gente possa ser salva nessa nossa geração. Continua sendo o poder de Deus. Então, assim, as boas novas do Evangelho, elas continuam sendo boas novas. Não mudou. Isso não precisou de ser atualizado. Porque a cada dia a palavra de Deus é mais moderna, ela se adequa mais, os princípios são eternos. Então, como que isso é possível, né? Porque se a ciência se supera a cada dia, mas a sabedoria de Deus, ela não pode ser superada, porque afinal de contas, o Senhor é quem criou todas as coisas. E se existe sabedoria nas ciências, no ser humano, é porque o Senhor fez isso por nós. Então, o Senhor, ele não precisa de novas pesquisas para alcançar os homens. Ainda que tudo mude e surjam novas necessidades, a Bíblia é suficiente. Porque assim, apesar de não termos um nome específico de cada pecado, de cada coisa, nós temos o princípio para cada coisa na Bíblia. Então, ela é sempre muito atual. Todos os assuntos os quais nós vivemos, que nós passamos, que sentimos, temos em dúvida, a Bíblia traz a resposta. Então, o mesmo evangelho que transformou Paulo tem o poder de transformar aquele parente que debocha de você, da sua fé, ou aquele seu amigo no trabalho, ou com quem você encontrar na feira, ou em qualquer lugar que não acredita em Deus. Então, não importa a quem seja, a gente tem que pregar o evangelho. A gente não pode ter vergonha de pregar o evangelho, porque a gente tem que acreditar a todo momento que o evangelho é o poder de Deus. Então não importa o quanto as pessoas mudem, o evangelho não muda e nunca vai mudar. Ele nunca vai perder a validade. E eu gostaria de acrescentar, assim, pensando a respeito, eu me lembrei assim que Deus, ele pode mudar a forma, o método, o jeito de se expressar, porque pela misericórdia dele, ele muda o jeito de dizer as coisas para nós, mas ele não muda os seus princípios. Então a gente sabe que existem muitas novidades, muitas mudanças, alterações, evoluções no mundo, na sociedade. Deus pode mudar o método como fala com a gente, mas os princípios são os mesmos desde sempre, desde sempre. Então, por exemplo, o Evangelho. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus. Para quê? Para que pudesse alcançar o coração dos judeus, para que eles pudessem entender os princípios de Deus. Aí vem o Marcos e escreve para quem? Para os romanos, que eram judeus que moravam lá em Roma, que falavam grego, mas o Evangelho de Marcos foi escrito de um jeito que poderia ser mais fácil para eles entenderem. Lucas, em contrapartida, escreveu o evangelho voltado para os gentios. Então, assim, os três evangelhos contêm os mesmos princípios eternos, os princípios que não mudam. Mas o Senhor mudou o método por amor a nós. Então, isso é maravilhoso. Então, é importante que nós saibamos que, a despeito do Senhor poder até mudar a forma para nos atingir, os princípios divinos são os mesmos. O amor de Deus por nós é o mesmo. E o que Jesus Cristo fez por nós não mudará nunca. Quando ele se deu por nós lá na cruz, ele estava assim, abraçando tudo aquilo que nós fizemos de errado, desde o começo do mundo até que o mundo terminar, porque os princípios do Senhor são eternos. Então, assim, a gente não pode quebrar princípios, não pode. Então, hoje a gente sabe, né, que existem muitas inovações, existem muitas coisas que entraram na igreja, mas eu creio que muitas coisas que estão dentro da igreja ou dentro da nossa vida, da minha vida, que podem ser princípios quebrados, não agradam ao Senhor. Então, nós temos que estar atentos a isso,
porque a gente não pode fazer concessão para o pecado, porque desde que o mundo é mundo, o que era pecado lá no começo é pecado até hoje. Ele pode ter mudado a forma, o jeito desse pecado se apresentar, mas a cobiça sempre foi cobiça, a maledicência sempre foi maledicência, enfim, cada uma das coisas erradas que nós fazemos, elas existem desde sempre e são pecados desde sempre. E os princípios do Senhor, eles não mudam. O que nos separa de Deus é o pecado. Por isso que nós temos que estar firmes com Jesus. Então, nós temos que falar do Evangelho para todas as pessoas. Mas assim, o Evangelho que traz as boas novas de Jesus. Porque existem pessoas que buscam o Evangelho para ter dinheiro, casa, carro, arrumar um casamento, viver melhor. O Senhor pode sim nos abençoar com todas essas coisas, mas não foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Não foi para isso, ele não é o gênio da lâmpada para satisfazer os nossos desejos. Não, Jesus Cristo veio ao mundo para que nós pudéssemos nos arrepender e aceitar o sacrifício dele na cruz e mudar a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E só ele pode mudar a nossa vida. Isso é uma verdade imutável. Podem passar tempos e tempos, milênios e milênios, mas essa verdade nunca vai mudar. Então é por isso que nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus Cristo para ninguém, porque ele nos resgatou e ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Bom, eu termino aqui, né, com a frase do manancial que diz assim: o poder de Deus é capaz de transformar quem quer que seja. Bom, transformou a mim, irmãs. Eu sou uma outra pessoa. Eu creio firmemente nisso. Então, ele transformou a mim e transformou a você. E certamente ele transformará todos quanto Deus chamar. Mas o nosso papel é falar do amor de Deus para essas pessoas. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e com a palavra de ordem que é saudades.